Olá, meus amigos! Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso primeiro encontro da família Folhinha Espírita. É uma honra estar aqui com vocês, eu, Alan Mitchell, e toda a equipe da Folhinha Espírita. Estamos aqui juntos com a transmissão pela Rede Amigo Espírita de TV e muitos outros parceiros levando essa mensagem em grande comunidade espírita para poder levar a mensagem a todos vocês. Estamos juntos, visite os nossos canais, acessem, se inscrevam, sigam, curtam as páginas, porque este evento vai ser muito bom, a gente preparou com muito carinho, toda a equipe, e todos os eventos, todas as exposições do primeiro encontro da família Folhinha Espírita será também transmitido por grandes amigos, grandes companheiros, pela web Rádio Fraternidade, que sempre está conosco em todas as possibilidades, a TV7 também, eu preciso lembrar de todos, porque é muita gente, a nossa querida NAS TV, meu Deus, são muitos irmãos queridos, então a gente gostaria de agradecer também o canal Eudes, a Rádio Nova Vida e vocês todos que estão retransmitindo essa mensagem maravilhosa para a família. A gente precisa, né, de focar um pouco, trabalhar um pouco esse berço que nos leva a grandes reflexões e nos ensina muito. Todos nós estamos aqui por um motivo, estamos na nossa família por um motivo. E aí, seguindo, não deixem, todos vocês nós estamos transmitindo tanto pelo Instagram, pelo Facebook e aqui também pelos canais do YouTube, de todos os nossos parceiros. Tá? Visite, conheça o site da Folhinha Espírita, conheça o Instagram da Folhinha Espírita, conheça o Clube do Livro. Vocês vão gostar muito de conhecer também o Clube do Livro. Hoje teremos muitos convidados, confira na programação, os links logo abaixo da descrição, tanto no YouTube quanto no Facebook. Vocês vão ter no Instagram também, tem a descrição de toda a programação de hoje. E para a gente começar, a gente gostaria de iniciar uma mensagem muito bonita do livro Libertação, do nosso querido Divaldo Franco, e gravado pelo nosso querido Divaldo Franco, da Joana de Ângeles, que diz: na intimidade do clã biológico, são desenvolvidos os sentimentos de solidariedade e de ternura, de afeição e de companheirismo, salvadas as exceções das experiências retificadoras. Quando tem origem os vínculos da amizade ao torrão natal, as suas concessões e alegrias, as lições que são fornecidas para o progresso. Meus queridos irmãos, possamos nos concentrar, nos conectar com a mensagem do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, que nos conecta a todos cada vez mais ao entendimento maior das leis divinas, essa divindade que nos fornece tudo aquilo que nós precisamos, que concatenou e organizou toda a nossa estrutura necessária, a estrutura natural, a estrutura da natureza, toda a estrutura do mundo corpóreo, do mundo físico, e, claro, em grande prioridade, toda a estrutura do mundo espiritual, que sempre nos fornece essa possibilidade das experiências, que todos nós possamos abraçá-las, abraçar as nossas experiências, confortar-nos, buscando entendimento maior da real necessidade de estarmos aqui, de nos livrarmos um pouco dos grandes pensamentos relacionados puramente à matéria, aos prazeres tão passageiros, e que nos fazem cegar com relação à nossa verdadeira missão, que é evoluir à perfeição.
Obrigado a todos, obrigado pela espiritualidade, toda a equipe espiritual e toda a equipe terrena que nos fornece esse momento, e a todos vocês que estão nos acompanhando. Que assim seja. Então vamos dar continuidade a esse evento maravilhoso, você no conforto do seu lar, muitas vezes no trabalho, muitas vezes em algum outro local onde você consiga nos acompanhar, seja de repente no carro, em algum local, não quer perder nada, então você vai gostar muito desse momento. E para isso, nós vamos convidar o nosso primeiro convidado, claro, que vai falar sobre o tema Família, a sublime plataforma da evolução. A todos que nos acompanham, vocês já podem deixar aí as suas perguntas e também deixar as suas cidades, para que a gente possa saber até onde está indo essa linda mensagem do dia. Então, Dr. Sérgio Thyssen, seja bem-vindo. Olá, Muito Sérgio, tudo obrigado. bom? Bom dia a todos. Bom dia, amigos. É uma alegria poder participar deste encontro que vai durar o dia inteiro em torno deste tema que eu diria vital para a nossa evolução, que é a família. Um grande abraço a todos, que possamos estar juntos nesses minutos iniciais, começando propriamente como que um seminário deste dia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu me despeço aqui agora e deixo a palavra com o Dr. Sérgio Thyssen. A gente se vê daqui a pouco. Muito obrigado, Alan Mitchell. Muito bem, meus amigos. É uma alegria podermos estar juntos a partir de agora. Nós mesmos é que escolhemos este título, Família, a sublime plataforma da evolução. Então, nós, como espíritas, temos como que uma ideia melhor do que significa a família, tendo aprendido sobre isto desde a codificação kardeciana. Não é verdade? Mas antes de nós considerarmos certos aspectos, eu gostaria de lembrar com vocês todos sobre que mundo é esse. Nós sabemos um pouco a respeito da nossa realidade como um mundo de provas e de expiações. A ideia de que a humanidade terrestre não é como que uma referência de humanidade por tratar-se de um conjunto imenso de espíritos, ainda numa fase evolutiva relativamente limitada, não é verdade? Considerado o mundo de provas e de expiações, estamos muito longe das conquistas mais definitivas do espírito imortal. E a espiritualidade chama, muitas vezes, a Terra até como um planeta hospital. Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo O Grande Educandário, traz a ideia da Terra como uma imensa escola das almas, e ele, neste capítulo, aponta para a ideia de sermos 20 bilhões de humanos. Portanto, de um modo geral, desde a pré-história, nós estamos aos bilhões constituindo famílias diversas ao longo das múltiplas encarnações que todos nós temos tido, em qualquer condição de cultura, de características de vida e assim por diante. Então, é importante nós nos lembrarmos que somos espíritos muito imperfeitos e que nós trazemos, por um lado, as nossas imperfeições para o contexto da vida familiar, ao mesmo tempo que a família, exatamente os agrupamentos entre as almas ou espíritos, é exatamente esta plataforma
própria para a nossa evolução. Então, é um laboratório que se repete inúmeras vezes em função das múltiplas reencarnações que temos tido. Então, nós, por exemplo, exercendo a medicina já há muitos anos e, portanto, convivendo com pessoas de todo tipo ao longo de muitas décadas, nós vamos nos dando conta das inúmeras questões que dizem respeito a essa estrutura que, por um lado, é simples, mas, por outro lado, é complexa, no sentido de que cada ser humano que a compõe, seja o pai, a mãe, seja um dos filhos, seja o universo mais amplo de uma ideia de família, na verdade, todos nós temos uma longa história. E, ao mesmo tempo, é justo esta história que justifica que nós possamos nos reunir com tantas outras almas, com tantas outras pessoas, no decurso de uma vida e praticamente em todas as vidas. Porque, como está no Livro dos Espíritos, nós na Terra vivemos diante da lei de sociedade. E a nossa estrutura, a célula fundamental, eu diria, da evolução e do progresso é justo a condição de família. Mas nós não podemos esquecer que, em meio a inúmeros desafios, eles decorrem, os desafios, em função de tudo aquilo que nós somos no vasto campo das imperfeições, tanto quanto tudo aquilo que nós precisamos alcançar para que nos tornemos espíritos melhores, mais felizes, mais preenchidos, vamos dizer assim, de virtudes morais que exatamente nos distanciem dos nossos vícios milenares que carregamos nas nossas condições até hoje. Então, este laboratório, esta plataforma, é algo, no fundo, de uma beleza extraordinária, porque mesmo diante de tantas vicissitudes, e eu me reportava a experiência como médico, vocês imaginem, médico de família, por exemplo, em meio a comunidades muito carentes, a ambientes muito limitados em relação a diversos aspectos, tanto quanto médicos que cuidamos de pessoas em quaisquer culturas, povos, nações, nós vamos tendo uma noção das nossas dificuldades individuais e coletivas e que desaguam naturalmente na vida familiar. Então, nós poderíamos pensar na família em termos de desafios e soluções, em função de que estamos todos fazendo parte de um longo processo educativo, diria até de recuperação espiritual, de aperfeiçoamento moral, com vistas a uma felicidade que ainda não possuímos. Podemos já viver, ou termos experimentado, fragmentos de vida feliz no decurso do tempo, mas ainda apresentamos muitas dificuldades. Então, nós gostaríamos de lembrar, como Allan Kardec nos traz, a ideia de que a noção espírita talvez seja aquela mais condizente com a realidade em termos do que seja uma família qualquer, né? Na sua multiplicidade, dependendo de culturas diferentes, né? Mas nós aprendemos a ideia de parentela corporal, de parentela espiritual. E tudo isto nos remete à ideia de família, não é verdade? Então, nós nos lembramos que existem, ao longo da história da humanidade, expressões diferentes
de famílias que foram sendo como que modelos de reunião de pessoas dentro de uma sociedade qualquer, mais ou menos primitiva, mais ou menos avançada, com o rótulo de família. E essas constituições familiares, elas foram diversas entre si, e, claro, esse conjunto todo histórico nos conduziu à realidade que temos hoje, não é verdade? Que é como também um somatório de tudo o que já foi vivido e que foi como que nos conduzindo até a experiência destes dias. Então, nós nos lembramos que somos espíritos, que somos almas ou espíritos encarnados. E a ideia que estamos nos baseando é uma ideia de família, de grupos de encarnados ou reencarnados. Mas nós nos lembramos que famílias também é algo do mundo espiritual e não apenas do mundo material. É claro que na vida do além-túmulo, a constituição familiar ela é muito mais vinculada às questões das afinidades. De certo modo, ainda lá no mundo dos espíritos, nós temos questões parecidas com o que temos aqui, em que espíritos de naturezas diferentes, espíritos com necessidades evolutivas diferentes, também são dispostos no mesmo ambiente, com afinidades maiores ou menores, como nós temos do lado de cá, que é algo que na vida consciente nós conhecemos melhor. A espiritualidade nos coloca sempre a noção de que nós, na parentela corporal, ou algo que seja semelhante a isto e que tenha a ver com as condições das famílias humanas na atualidade, nós somos constituídos de almas afins e de espíritos, muitas vezes, que propositadamente, em função de experiências precedentes, históricas, vividas ao longo dos séculos, nós geramos como que adversidades, conflitos, tribulações, por assim dizer, entre os espíritos de um modo geral. E a visão espírita de família nos dá uma perspectiva extraordinária de conquistas novas que todos nós precisamos conquistar, porque carecemos desta experiência extraordinária que promova cada vez mais famílias mais felizes, sólidas, com um proveito evolutivo, com uma base moral muito diferente, às vezes, do que nós temos hoje. E é justo esta experiência no âmbito do mesmo lar, não é? A constituição de espíritos com uma certa heterogeneidade, de tal maneira que, filiando a noção de provas e expiações, nós estamos vivendo estas provas e estas vivências expiatórias muito no âmbito familiar. Nós nos lembramos que, de um modo geral, né, existem casamentos, existem uniões de pares afetivos, hoje em dia, com características muito diferentes. Mas a ideia é de que há um sentimento fundamental, há uma raiz para tudo isto acontecer. E esta raiz nós podemos vincular à ideia de amor, seja um par afetivo, seja deste par afetivo, no protótipo da família que nós conhecemos, incluindo logo após os primeiros tempos desta união, a vinda dos filhos. E nós nos lembramos que filhos, depois netos, sobrinhos, e toda a constelação familiar é este grande laboratório. E, na verdade,
estes espíritos que estão como que se vinculando em graus variados de parentesco, mas constituindo uma base familiar, vai exatamente ensejando, se nós quisermos ver por este prisma, o melhor ambiente para a nossa evolução espiritual. Daí o título, Família, Sublime Plataforma da Evolução. Se nós pensarmos bem, todos os filhos de Deus, do ponto de vista íntimo, mesmo inconscientemente, nós todos ensejamos pela evolução. Porque evolução espiritual, evolução moral, nos trazem como que felicidade. E no íntimo é o que todos nós queremos. Mas no âmbito da vida familiar, as experiências são múltiplas. Nós temos perspectivas extraordinárias de conquistas morais quando exatamente estamos dividindo a experiência humana dentro do lar com espíritos mais ou menos afins. Em meio ao amor que é o sentimento raiz do universo. O universo divino é uma grande família, se nós quisermos também enxergar desse modo. Só que, é claro, estamos lidando com bilhões e bilhões só na Terra. Somos 7,7 bilhões de encarnados, no dizer de Emmanuel, e 12,3 bilhões de desencarnados. Então, ao mesmo tempo que nós temos o grande desafio particular de uma parentela consanguínea, mas ao mesmo tempo abrindo para a parentela espiritual, nós também lembramos que o mundo inteiro é uma grande família. E, às vezes, as mesmas dificuldades que nós temos na vida sob o mesmo teto com aqueles que estão mais proximamente vinculados a nós, a experiência humana da grande família universal, que não é nem a universal, é aquela terrena propriamente, na verdade também demonstra, em graus variáveis, em circunstâncias muito diversas, as imensas dificuldades que nós, espíritos imortais, como que reunidos no planeta Terra, como uma grande escola, um grande educandário, mas também um grande hospital, ainda vivenciamos e estamos vivenciando ao longo das nossas histórias. Quando nós pensamos em regeneração planetária, a ideia de um porvir, a ideia de um futuro melhor para todos, porque é o sonho consciente ou inconsciente de qualquer um dos filhos de Deus, nós, na verdade, estamos como que buscando algo em termos de regeneração que contemple a nós e a todos. E se nós pensarmos que a regeneração planetária vai vir como que dos céus para nós, ela não virá assim. Na verdade, a regeneração, que é o tempo do futuro, que é toda uma perspectiva de trabalho laborioso, vamos dizer assim, em busca da redenção e da regeneração, é algo que virá naturalmente de dentro de cada um. Aspectos favoráveis, amorosos, fraternos do mundo superior, dos espíritos mais preparados, dos anjos tutelares, isso sempre ocorreu. Ocorre agora diuturnamente. Mas nós nos lembramos que, a par de toda essa assistência moral e espiritual que se manifesta na história do planeta e na atualidade de mil modos diferentes, na verdade, também necessita que cada um realize a sua parte. Então, a regeneração começa no íntimo de cada um. E se existe algo que desencadeia, desperta
a perspectiva de que individualmente nos tornemos pessoas melhores no futuro é a vida familiar. É esse laboratório extraordinário, a tal plataforma, de tal maneira que quem vive sozinho, dependendo, ainda pode viver como que engajado no grande todo e vivendo, por assim dizer, no grande laboratório da experiência humana na Terra. Mas, em geral, quem tem a perspectiva de viver em família, em termos da própria consanguinidade, da parentela física, terá muito mais perto de si as experiências que a vida entre todos enseja para que nós possamos construir em nós mesmos a regeneração que sonhamos para nós e para todos. Então, a regeneração começa no íntimo, começa dentro da família. Se a família não progride, não evolui, os seus integrantes não crescem devidamente, nós vamos ter uma estagnação, como, aliás, temos tido. De tal maneira que, enquanto prevalecerem as dificuldades antigas, os chamados vícios morais, nas nossas experiências do cotidiano, seja no ambiente mais próximo da família, seja nos pequenos, maiores ou menores grupos sociais, nas instituições diversas que caracterizam a vida humana, nós não vamos nos regenerar tão cedo. E aí o processo ele vai sendo muito mais moroso, acontecendo muito mais devagar, e isso resulta de sofrimento, em termos de que, enquanto isto não se der, nós não seremos felizes numa perspectiva e em parâmetros, claro, de vida eterna. Porque pequenos momentos de felicidade, fragmentos de uma vida feliz, na verdade, já tivemos, temos agora e teremos sempre. Mas a espiritualidade nos acena para algo muito mais consistente, muito mais definitivo. E aí a ideia é a ideia de que quanto mais nós refletirmos sobre a importância da vida familiar, sobre a necessidade do nosso empenho diário para que as relações afetivas, as relações emocionais, as relações espirituais sejam de melhor qualidade, enquanto tudo isso nós não providenciarmos, o mundo estará como que acompanhando inúmeros aspectos da sua marcha evolutiva, mas ainda carecendo do fundamental, que depende de nós. A espiritualidade superior, ela tem feito tudo a nosso benefício, mas ela aguarda que nós façamos a nossa parte. Eu estava lembrando hoje pela manhã de um livro, que é um livro de C.S. Lewis. E ele publicou essa obra, que é conhecida há mais de 15 anos, em que ele trabalha as possibilidades do amor. E ele organiza o pensamento dele, lembrando das possibilidades afetivas. Ele fala em 4 tipos diferentes de amor. O amor filial, o amor storgê, o amor ágape e o amor eros. Se a gente pensar bem o laboratório da família, e quando eu digo laboratório, não é no sentido de buscar algo técnico, é apenas no sentido de dizer, olha, laboratório é uma experiência, um lugar de experiências extraordinárias que podem resultar em muitos benefícios para todos os envolvidos naquele laboratório em si. Então, se existe uma estrutura que é capaz de ser o lugar mais próprio, mais adequado para todo tipo de vivência amorosa, é exatamente o lar, é exatamente o contexto da família.
Nós gostaríamos de lembrar também que, quando se fala em transição planetária, não é? Essa é uma expressão que tem sido ventilada com frequência ultimamente, mas ela é antiga. Na verdade, transição planetária é uma expressão de Kardec, da codificação kardeciana. Porque quando nós vamos examinar o capítulo 18 do livro A Gênese, é ali que pela primeira vez se ouve falar de transição, se ouve falar de regeneração. E a ideia ali qual é? A ideia de que nós estamos vivendo um longo período, que é o período de provas e de expiações, mas que a regeneração que está por vir, ela depende, dentre tantas coisas, depende de haver como que também um exílio, um degredo. A ideia de um período em que nós teríamos a chegada de espíritos mais preparados, mais amorosos, mais nobres, que virão substituir aqueles que terão que partir para rudes degredos reeducativos a que façam jus. De tal maneira que esta época começa a ser como que posta em evidência lá no livro A Gênese. E a ideia dos espíritos, especialmente um que deixou uma mensagem muito clara, vale a pena nós relermos o capítulo 18 da Gênese, se não a obra inteira, que é maravilhosa, a ideia de François Arago. Arago era matemático, físico e astrônomo. Isso não é pouca coisa. E ele também havia se tornado primeiro-ministro da França, desencarnou em 1853 e logo a seguir, não é? O livro A Gênese é de 1868. Então, poucos anos depois, ele já era um dos espíritos da codificação. E ali é que ele fala sobre a ideia de que nós estamos vivendo já uma situação de transmigração. Então, a gente pode vincular essa questão à questão da família, porque se existe um laboratório essencial para o aprimoramento das almas, com todo o potencial divino de superação dos problemas, de conquista das virtudes espirituais que ainda nos faltam, não é? Para que nós possamos nos desvencilhar das dificuldades morais, dos vícios de tanto tempo, né? Especialmente o orgulho, egoísmo, vaidade, e em nome destes três aspectos, tantos outros que ainda nos caracterizam, o melhor lugar, dizem os espíritos, seja Emmanuel, seja na própria codificação, seja Joana de Ângeles, a ideia de que o lugar central para nos favorecer a conquista com experiências renovadas em termos de algo que se transforme no verdadeiro patrimônio para cada um de nós é o lar. São as experiências entre os espíritos encarnados, como em todos os lares de toda a nossa história, como é hoje também, agora, claro que com matizes um pouco diferentes. Então, nós gostaríamos de lembrar que há também este convite. O convite no sentido de que todo esforço, toda dedicação, tudo aquilo que nós, na experiência diária, no âmbito do lar, pudermos ter consciência e buscarmos realizar com esforço, claro, e a partir do esforço, o devido mérito, nós estaremos fazendo o melhor para cada um de nós, e quando fazemos para nós próprios, num processo de entrelaçamento
vibratório, que até pode se buscar explicação pela física quântica, na verdade, nós estamos favorecendo a humanidade toda que necessita evoluir toda ela. Então, tudo aquilo que nós fizermos de conquistas a favor de cunho pessoal, beneficiando a nós mesmos e aos nossos amores, aqueles com quem estabelecemos esses vínculos no campo da família, nós não só estaremos ensejando conquistas valiosas para o futuro, que nos tornarão cada vez mais felizes, que até serão talvez como que um salvo-conduto para continuarmos progredindo no próprio planeta onde já estamos, tanto quanto nós estaremos fazendo num processo natural de espalhamento destes benefícios conquistados do ponto de vista moral para a humanidade inteira. Então, para que nós tenhamos uma ideia também, né, a espiritualidade nos acena para a noção de que toda vez que nós fazemos algo que seja de acordo com as leis de Deus, procurando as virtudes, especialmente o amar e o servir, nós estamos ascendendo de algum modo, nós estamos progredindo, nós estamos nos afastando da materialidade, das paixões equivocadas. E quando nós fazemos isso, ascendendo, mesmo que um pouquinho, nós estamos levando a humanidade inteira algo para cima. Ao mesmo tempo, pelo mesmo tipo de lei, na medida em que, reiteradamente, nos afastando do propósito da evolução humana, e muito no contexto da vida em família, nós estamos como que contrariando as leis de Deus, agindo de algum modo entre nós, em contrário a tudo que as leis preconizam, nós não retrogradamos, porque não existe retrogradação na lei de Deus, mas nós estamos nos tornando mais comprometidos. O nosso perispírito se adensa, e cada vez que os nossos perispíritos, menos virtuosos e mais viciosos, nos tornamos mais densos, nós descemos. Nós vamos cada vez mais para situações no mundo moral que justo não são aquelas que fazem parte dos nossos sonhos. Os nossos sonhos comuns, né, são sonhos de elevação. E a ideia qual é? Quando nós descemos, a humanidade também, pela mesma lei, desce conosco, de algum modo. Nós nos lembramos com isto que essa plataforma extraordinária da evolução, de tudo aquilo que já existiu em termos da sociedade, da lei de sociedade, está lá no Livro dos Espíritos, de tudo aquilo que vem permitindo como que as conquistas no campo dos sentimentos, no campo das virtudes, né? Tudo absolutamente diz respeito à família. Quando a gente pensa também naqueles que foram pioneiros, foram almas ou espíritos de maior grandeza, que estiveram conosco, seja no campo da filosofia, seja no campo da arte, da ciência ou da crença, todos aqueles nomes que se notabilizaram ao longo da história, eles exatamente trabalharam em função das realizações para todos, de conquistas, de benefícios evolutivos para a humanidade inteira. Não que eles pensassem nisto, mas a ideia de que quanto mais elevados eles eram, quanto mais dedicados eles se tornaram para as suas condições de trabalho, as suas tarefas, os seus empreendimentos, mais eles foram capazes de
ajudar no âmbito das suas próprias famílias, da sua parentela corporal, como também o fizeram, muitas vezes, sem terem esta pretensão, mas colaboraram para a evolução de contextos cada vez maiores no âmbito das sociedades. E alguns deles foram os grandes espíritos que encararam a realidade do planeta como uma família universal e trabalharam e se tornaram incansáveis pela prosperidade, pela evolução, pelas conquistas de todas as pequenas famílias que constituíram e constituem também hoje a nossa sociedade como que mais ampla e mais geral. É curioso quando a gente observa a literatura espírita, né? E é uma coisa de uma riqueza extraordinária, e nós nos sentimos mesmo como que, mesmo sabendo que não há privilégios na lei, a ideia de estarmos assim, nos sentindo privilegiados, nos colocando simples e um tanto humildes em relação a todos esses conteúdos que vêm do mundo espiritual, abastecendo com tanta riqueza de conhecimentos, de noções, de entendimentos a respeito de tudo, mas muito a respeito da importância da família. De tal maneira que nós também compreendemos que nós espíritas talvez sejamos os mais necessitados de um conhecimento concreto, de uma base mais sólida, para que possamos vencer as nossas dificuldades tão antigas e que nos distanciaram da felicidade. Mas a ideia é de que tudo aquilo que temos hoje como espíritas é como um tesouro instrumental da evolução, que nos diz a respeito de inúmeras questões, praticamente de todas as questões humanas mais importantes. Mas a literatura espírita cristã é um bálsamo no sentido de esclarecimento, de nos oferecer como que este legado. É um legado que não é para os espíritas, é para os espíritas hoje. Mas o espiritismo é consolador prometido. E consolador prometido, a origem é Jesus. E quantas vezes ele se dirigiu às multidões que ele entendia como uma família carente de instrução. E a ideia de que tantos missionários vieram antes dele, vieram depois dele, estão aí no mundo. E a espiritualidade, talvez o legado mais precioso da história da humanidade terrena, claro, as outras não conhecemos, de tal maneira que nós temos esclarecimentos, entendimento, nós temos balizamento, nós temos referenciais, nós temos, como gostamos de referir, um tesouro instrumental para a evolução. E é curioso isso, daí, não é, a coisa linda desses nossos amigos que entenderam de fazer este seminário, que estão por trás dessas ideias lindas a favor de todos nós, de contemplarmos durante todo o dia de hoje, não é, o aspecto da célula viva da sociedade, que é a família, tanto sobre o prisma material, como tanto o prisma da espiritualidade. E a doutrina espírita com os espíritos da codificação, inúmeros, tanto quanto aqueles que vieram depois pela mediunidade extraordinária, sagrada, eu diria, deste amigo querido de todos, diria de toda a humanidade, que é Francisco Cândido Xavier, nós temos todos os espíritos mais preparados que se detiveram nas questões da família, nos orientando, nos iluminando com os esclarecimentos a respeito
da sua importância. Então, nós temos Emmanuel, nós temos André Luiz, que em inúmeros momentos da série dos 13 livros, do livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, até lá adiante, e a vida continua, nos trazendo subsídios da vida no mundo espiritual, para que, conhecendo melhor a vida do outro lado da vida, nós pudéssemos valorizar, enquanto estamos a caminho na jornada terrena, no plano material, que nós valorizemos aqui também a experiência de amor, de edificação, de construção de espíritos melhores, de homens e mulheres de bem, a favor de toda a sociedade, mas começando no âmbito da família em si. Nós nos lembramos também de Humberto de Campos, de tal maneira que espíritos lindos vieram pela mediunidade de Chico, complementando, trazendo elementos novos, subsídios valiosíssimos, para que nós pudéssemos contemplar a nós mesmos com estas luzes do mundo espiritual, em socorro às nossas necessidades e carências, mas nos dando elementos para que vivamos a vida em família de tal modo que nós possamos valorizar estes encontros e reencontros que se dão sob o mesmo teto, mas sendo convidados a vivermos, às vezes, provas e expiações, mas, ao mesmo tempo, compreendendo a razão de ser das dificuldades que possam brotar dentro de cada lar, e elas brotaram e brotam todo o tempo, mas no sentido de o quanto isto enseja recuperação espiritual de cada um de nós. O quanto, se nós queremos ser felizes amanhã, se nós queremos uma vida melhor para nós, para quem amamos, e no livre e lindo exercício de um amor que se expanda na direção de toda a humanidade, numa ideia de amor fraterno universal, o lugar, a plataforma. Por isso, no título, Sublime Plataforma, é o lar, no sentido da experiência doméstica de cada dia, de dias e noites, de circunstâncias as mais variadas, às quais todos nós, de regra, somos como que convidados a viver ao longo não apenas de uma vida, porque essa é uma construção trabalhosa, é uma construção que exige inúmeras ocasiões, décadas, séculos, para que possamos estar na experiência com as outras pessoas, com aquela ideia dos muitos amores, que são os amores que podem ser desenvolvidos pelas nossas habilidades e inteligências emocionais, no grande contexto da constelação familiar, para que então nós possamos amadurecer como espíritos. Lembrando que na Terra nós temos inúmeros dramas atuais. Nós temos situações dramáticas sendo vividas por famílias de pessoas e irmãos iguais a nós, vivendo carências, miséria, pobreza, violência doméstica, inúmeras questões que não cabe nós arrolarmos agora, mas que nós não podemos esquecer. E a ideia de que quando nós trabalhamos elementos vivos de amor e fraternidade, que são como que inspirados pelos benfeitores, como o culto do evangelho no lar, como a oração, a prece diária, como a leitura edificante das obras que nos esclarecem a respeito da vida e da importância do despertar para a vida em sociedade,
de uma qualidade cada vez maior, mais pacífica, mais amorosa, tudo isto começa no lar. Então, a ideia qual é? Diante de tantas adversidades, de tantos dramas, diante de tantos desafios do cotidiano, da vida que temos, agora no início do século XXI, que nós, como espíritas, estejamos mais do que antes, muito atentos, muito sensíveis, muito predispostos, claro, a cuidar de nós mesmos, fazendo sempre a nossa parte, mas sem descuidarmos daqueles que dividem conosco mais proximamente a experiência humana, mas nos lembrando que existe a família dentro do mesmo lar, mas o grande lar não tem fronteiras. Temos países, culturas, povos e nações, mas nós nos lembramos que quando estamos no mundo espiritual, no chamado país da luz, quando nós olhamos para baixo, se estamos um pouquinho mais para cima, nós vamos reparar um imenso lar, uma família de 20 bilhões. E cada um de nós, se estamos sensíveis e atentos, nós podemos contribuir a nosso favor, a favor de poucos, a favor de muitos, ou quem sabe, a favor de todos. Com todo o conjunto da proposta, como que universal, com que esteja e que está como que fazendo parte dos ensinamentos doutrinários espíritas, nós nunca tivemos um tesouro tão precioso para fazermos algo que nos remeta a uma felicidade futura e que, ao mesmo tempo, gere, por amor e dedicação, benefícios e possibilidades evolutivas cada vez mais sólidas, felizes e proveitosas para toda a nossa querida família, humanidade terrestre. Outras humanidades velam por nós. Espíritos sublimes, originários de outros departamentos da vida cósmica, estão próximos, nos ajudando, mas temos que desenvolver, do ponto de vista pessoal, intransferível, a nossa própria capacidade em termos de amar a família, que vamos constituindo, às vezes, até sem sabermos como que aquilo tudo se deu. Mas, uma vez acontecendo, que sejamos amorosos, pacíficos e dedicados a esse contexto maior ou menor que pertence a nós e, ao mesmo tempo, pertence a todos. Muito bem, meus amigos. Temos uma longa jornada pela frente, mas talvez possamos fazer agora uma pausa para retomarmos logo ali adiante. Por enquanto, muito obrigado, queridos amigos, a todos vocês. Senhor apresentador, doutor Sérgio, muito obrigado pela sua participação, pela sua apresentação, pela sua exposição, pela belíssima mensagem que pôde compartilhar conosco. Com certeza, eu e todos os nossos amigos que estão nos acompanhando estão muito felizes, muito contentes, porque é um encontro para a família e a família se sente muito feliz quando é reconhecida, quando é lembrada, né? E a doutrina espírita tem sempre muitas mensagens maravilhosas, e é isso que a gente foca. Então, novamente, muito obrigado pela mensagem. E a gente agradece a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nesse primeiro encontro da família Folhinha Espírita. Conheça os nossos parceiros, inscrevam-se nos canais, curtam as páginas no Facebook, sigam no Instagram. Siga o trabalho maravilhoso do Dr. Sérgio, ele sempre postando palestras maravilhosas, sempre fazendo um trabalho maravilhoso ao vivo. Mas
Antes de a gente deixar o Dr. Sérgio fazer a pausa, a gente tem uma mensagenzinha para ele que a gente separou aqui e a gente vai ouvir agora. Oi, eu sou a Paul, eu tenho 8 anos e eu moro na Bahia. E o que eu tenho mais saudades da evangelização é dos meus colegas, dos ensinamentos que eu aprendo com minhas evangelizadoras. E eu queria agradecer. Obrigado, Sérgio Chiesi, pela participação nesse evento. Tchau! Ah, que coisa linda! Obrigado, Gracinha. O Apolo mandou uma mensagem muito bonita. Obrigado a todos. Então, muito obrigado, Sérgio. Agora o doutor Sérgio vai ficar ali, vai ter um momentinho agora para beber uma água. Enquanto isso, a gente tem uma outra mensagem. Agora a técnica vai só me colocar aqui na tela, enquanto o doutor Sérgio fica tranquilo, daqui a pouco ele volta. Enquanto isso, vocês vão poder já colocar as perguntas de vocês, porque já a gente retorna com um momento de perguntas, e a gente vai ter um momento especial de harmonização. Só que antes do momento de harmonização, veja aí o recadinho que a Folhinha Espírita separou para vocês. Olá pessoal, eu sou o Alan Mitchell e eu estou aqui a convite do Clube da Folhinha Espírita. Basicamente é um clube de assinatura onde você paga um valor mensal e recebe em casa um kit como esse, de acordo com a faixa etária. 2 livros, marcadores, folha de colorir e um mapa de viagem com atividades para preencher. A Folhinha Espírita oferece 2 tipos de planos, um semestral e um anual. O anual vem com brindes extras. A escolha dos livros é muito criteriosa, dá para perceber com as mensagens que os livros trazem. E o melhor é que você recebe o kit sem sair de casa. Eu acredito que o diferencial desse clube é que você e sua família vão conhecer lindas histórias com valores que você vai fazer questão de cultivar em seu lar. Se você gostou, considere assinar o clube clicando no link da descrição. Até a próxima! Então, pessoal, estamos de volta aqui e agora a gente vai ter um momento muito especial que a gente preparou com muito carinho, claro, para vocês. Então, novamente, só lembrando que nós estamos aqui transmitindo pela Folhinha Espírita, pela RAI TV, pela Rede Amigo TV Espírita, pelos nossos parceiros que estão aqui fazendo que essa mensagem vá ainda mais longe, a Web Rádio Fraternidade, a TV Chico Xavier, a TV 7, perdão, também, quem mais? A Rádio, eu esqueço muita gente, Rádio Nova Vida, Canal Eudes, todo mundo retransmitindo esse trabalho maravilhoso. E agora nós vamos ter aquele momento que eu prometi, um momento especial. Seja bem-vinda, Cacá. Olá, querido. Tudo bem aí? Tudo ótimo, tudo muito bem. Como é que estamos aí? Está muito frio hoje? Não, quente, aqui está ótimo. Está um sol lindo, lindo, lindo. A gente já acordou com ele dando um bom dia maravilhoso. Agora você quer matar meu coração aqui, né? Porque eu estou aqui emocionada com a palestra do Sérgio. Você me coloca criança para falar da evangelização. Como é que Cacá dá conta de cantar depois disso, Pois é, né? Essa equipe aqui que fica trazendo essas coisas maravilhosas, fica preparando com muito carinho essas surpresinhas, e a gente fica muito feliz por participar desse trabalho, um trabalho focado na família, um trabalho tão focado na família quanto esse maravilhoso seu que você faz, lembrando sempre a todos nós como é muito bonita a evangelização, como nós temos que ter um coração muito mais acalentador, mais calmo, tranquilo, e é por isso que essa sua mensagem, esses seus vídeos, suas músicas vão reverberando por todos os lugares, inclusive fora do Brasil, porque eu já vi muitas vezes suas músicas sendo cantadas lá fora, viu? Que bom, né, Ala? Esse tema, cantar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, é o nosso compromisso, e esse tema família é um tema que mexe profundamente com a gente, né, com todos nós. Então, eu estou muito grata também por poder estar aqui um pouquinho, compartilhando com vocês a celebração à família através do Evangelho em Canção. Podemos? Podemos. Eu vou deixar vocês com a Cacá Rezende. O som tá muito bom aqui, viu? Ok.
Qualquer problema, vocês me dão um sinalzinho aqui, eu estou de olho no chat. Bom dia para todo mundo. Que seja um dia, que continue o dia com muita alegria, muita paz e muita convivência fraterna em família. Volto já já. Beijo! Bem-vindo é o som desse amor, bendito é o olhar de quem cuida, minha família, meu bem maior, o meu cantinho de ser melhor. Bem-vindo é o som desse amor, bendito é o olhar de quem cuida, minha família, meu bem maior, o meu cantinho de ser melhor, de lembrar a essência da vida, de buscar quem somos nós e compor com toda harmonia a canção, minha família. Bem-vindo é o som desse amor, bendito é o olhar de quem cuida, minha família, meu bem maior, o meu cantinho de ser melhor. Bem-vindo é o som desse amor, bendito é o olhar de quem cuida, minha família, meu bem maior, o meu cantinho de ser melhor, de lembrar a essência da vida, de buscar quem somos nós e compor com toda harmonia a canção, minha família. E para a gente compor com toda harmonia essa linda canção chamada Família, nada melhor do que convidar aquele amigo maravilhoso para entrar e nos ajudar. Nas travessias da vida imortal, educandário muito especial, forte, poderoso e resistente, é a família da gente. Cabe quem vem antes e quem vem depois, juntos misturamos o feijão com arroz, juntos aprendendo a conviver em paz e nos conhecemos sempre mais e mais. E da família cuido primeiro pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho eu chego lá. Turu, turu, turu. Turu, turu, turu. Turu, turu, turu. Nas travessias da vida imortal, educandário muito especial, forte, poderoso e resistente, é a família da gente. Cabe quem vem antes e quem vem depois, juntos misturamos o feijão com arroz, juntos aprendendo a conviver em paz e nos conhecendo sempre mais e mais. E da família cuido primeiro pra cuidar
Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho chego lá. E da família cuido primeiro, pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho chego lá. Laia, 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 com seu evangelho chego lá. Laia, 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 Jesus, seja bem-vindo em nosso lar. Com Jesus, com o evangelho dele, a gente chega lá, né, pessoal? Essa canção que eu fiz agora, a primeira se chama Bem-vindo Esse Som e a segunda, Educandário Especial. A próxima que eu vou cantar, ela é de um grupo aqui de Goiânia, dos meus tempos de mocidade, que se chama Família, Ninguém Vive Só. Grupo Despertar. Alicerce seguro, mola mestra da vida, é doar, é lutar, é querer sempre o bem. Um mundo pequeno onde se encontra o amor, o calor, o valor de viver com alguém. Alicerce seguro, mola mestra da vida, é doar, é lutar, é querer sempre o bem. Família é amor, ninguém vive só. Então faça melhor. Família é amor, ninguém vive só. Então vamos juntos fazer o melhor. Não é assim? Vamos juntos fazer o melhor. Um mundo pequeno onde se encontra o amor, o calor, o valor de viver com alguém. Alicerce seguro, mola mestra da vida, é doar, é lutar, é querer sempre o bem. Um mundo pequeno onde se encontra o amor, o calor, o valor de viver com alguém. Alicerce seguro, mola mestra da vida, é doar, é lutar, é querer sempre o bem. Família é amor, ninguém vive só. Não faça o melhor. Família é amor, ninguém vive só. Então vamos juntos fazer o melhor. Família é amor, ninguém vive só. Então faça o melhor. Família é amor, ninguém vive só. Então vamos juntos fazer o melhor. Então vamos juntos fazer o melhor. Então vamos juntos fazer o melhor. E se família é amor, vou compartilhar com vocês uma canção que eu compus recentemente, que se chama Amor, Força Natural. Viu, Ariane? Tô vendo a Ariane aqui, que é uma companheira que tá sempre cantando comigo aqui pelas plataformas. Quem sabe vai cantar junto aqui com a Cacá. A Ariane eu sei que vai cantar. Bom dia, Zelma, Nilton, Canal Eudes Vera, Magna Siqueira. Uma alegria estar aqui, viu? Nesse encontro da Folhinha. O amor é fogo, uma noite muito fria. Ele aquece a alma, ilumina noite e dia. O amor é água, uma grande cachoeira. Lava todas as tristezas da humanidade inteira. Lava todas as tristezas da humanidade inteira. Amor é força
força natural, um sentimento especial. Amor é minha essência, meu caminho. Amor é Deus no coração. Quem tem amor não vive só. Amor é um mandamento maior. O amor é vento, sopra longe o preconceito. Ele é brisa leve, ele acolhe com respeito. O amor é terra, terra boa pra semente, que germina e floresce, alimenta toda a gente. Que germina e floresce, alimenta toda a gente. Amor é força natural, um sentimento especial. Amor é minha essência, meu caminho. Amor é Deus no coração. Quem tem amor não vive só. Amor é um mandamento maior. Amor é força natural, um sentimento especial. Amor é nossa essência, nosso caminho. Amor é Deus no coração. Quem tem amor não vive só. Amor é um mandamento maior. Amor é um mandamento maior. Acho que dá para cantar mais uma, né, Ala? Essa canção que eu vou fazer agora, pessoal, também é dos meus tempos de mocidade. E ela é um convite pra gente, em casa, transformar sala, quarto, teto e paredes em verdadeiro lar. Ouço uma voz a me chamar, alguém que passe e abre a porta e me diz que é hora de levantar. Começa o dia, acorda o lar, não sou apressado nem cumprimento, já é hora de trabalhar. O dia passa, a noite chega, TV ligada, a cabeça cheia, me dá vontade de conversar. Fim de semana, tem o domingo, o clube é feira, o jornal todos a fim de descansar. Hora do almoço, a casa é cheia, é sempre assim a mesma cena, contando tempo pra levantar. O tempo não para e faz a gente sentir saudade, até mesmo do que não aconteceu. Confunde sonho e realidade, faz duvidar do que já viveu, fazendo crer que tudo é vão, um sonho mal que aconteceu. Desperta, dê um bom dia, abra um sorriso, faça o possível pra perdoar, viver o sol, a paz, a fé, e simplesmente param no ar. Enquanto é tempo, faça a hora, mude seu jeito de pensar. Então desperta, transforma sala, quarto, teto e paredes em verdadeiro lar, fazendo sonho realidade, basta você acreditar, e traz à tona o que é de bom, deixe o amor enfim reinar. Desperta, transforma sala, quarto, teto e paredes em verdadeiro lar, fazendo sonho e realidade, basta você acreditar, e traz à tona o que é de bom, deixa o amor enfim reinar. Transforma sala, quarto, teto e paredes em verdadeiro lar, sala, quarto, teto e paredes em verdadeiro lar,
forma sala, quarto, teto e paredes em verdadeiro lar. Agora eu vou cantar uma, que é um recadinho das crianças. Para nós, pais, mães, cuidadores, evangelizadores. Acredite, sou assim, sementinha de amor. Só precisa me regar, só precisa me olhar. Se você cuidar de mim, te prometo germinar, alegria de viver, do amor agradecer. Sou sementinha, posso vir a flor, virar muito mais, semear a paz. Sou sementinha, posso vir a flor, virar muito mais, semear a paz. Acredite, sou assim, sementinha de amor. Só precisa me regar, só precisa me olhar. Se você cuidar de mim, te prometo germinar, alegria de viver, o amor agradecer. Sou sementinha, posso virar flor, virar muito mais, semear a paz. Sou sementinha, posso virar flor, virar muito mais, semear a paz. Obrigado, Cacá. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu tenho certeza que as pessoas simplesmente amaram, até porque os comentários foram muito intensos aqui. Que bom, Ala. Feliz de estar contribuindo um pouquinho aqui com a nossa parcela nesse momento tão especial, com esse tema tão especial. Muito obrigada, muita gratidão a você e a todo mundo que nos acompanha. Eu que agradeço, todos nós agradecemos. E apenas quem quiser conhecer ainda mais o trabalho maravilhoso da Cacá Rezende, sigam as suas redes sociais, a tela agora vai aparecer aqui para vocês conhecerem, saberem onde vocês podem encontrar, no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Sigam o Cacá Rezende Oficial, acho que no Deezer também. Vocês podem encontrar lindas músicas, podem baixar, podem mandar, enfim, podem replicar várias vezes. A Cacá não vai ligar se vocês ficarem lá o dia todo só ouvindo a música dela, né? E a evangelização agradece, a garotada, a criançada ama muito as músicas, dá para sentir no sorriso delas quando a gente vê os clipes que elas participam com as músicas, é muito fantástico. Muito obrigado, Cacá. E, claro, a gente tem um recadinho também para Cacá. Veja aí. Oi, gente, o meu nome é Vinícius, eu tenho 12 anos e o que eu mais sinto falta na evangelização é dos ensinamentos que os professores me passam e também de poder rever meus amigos, da música que eu toco lá e da prece que eu posso realizar no final das evangelizações. Muito obrigado, Cacá Rezende, por participar desse evento. Vinícius, beijo aqui, tem um querendo mandar um beijo aqui também pro Vinícius e para você. Ah, manda um beijo pro Arla, Pedro. Pedro! Manda um beijo para todo o Brasil, para todo mundo, todos os lugares do mundo nos acompanhando. Que coisa gostosa. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cacá. Então, todos vocês sejam muito bem-vindos. E a Cacá volta mais tarde, viu, pessoal? Tem hoje Cacá Rezende, tem o Moacir Camargo também. Então, hoje é tudo especial para a família. Então,
Muito obrigado, Cacá. Mais tarde a gente volta novamente. Agora, dando continuidade, vamos chamar novamente o Dr. Sérgio Felipe, porque as perguntas são muitas. Então, o Dr. Sérgio Thyssen vai novamente entrar aqui conosco. Muito bem, ele está de volta. Consegue me acompanhar, me ouvir? Ouço bem. Ouço bem. Muito bem, muito bem. Então, agora a gente vai preparar aquele momentinho de perguntas e respostas, porque são muitas. Então, aqui, ó, o doutor Sérgio, sendo a família a alavanca da evolução neste momento em que estamos voltados e juntos no lar, seria este um momento propício para trabalhar esta evolução moral? A pergunta é ótima, porque a pandemia, né, ela está como que fazendo com que nós devamos viver o isolamento social, a quarentena, em alguns lugares o lockdown, lembrando que temos que pensar no planeta inteiro. E há questões semelhantes em toda parte. Então, quando antes nós saíamos para trabalhar, os outros familiares também, as crianças tinham uma vida escolar presencial nas suas respectivas escolas, nós vivemos, né, no contexto da família o que era de costume, né? Mas as coisas mudaram, isso já dura alguns meses, pode durar muito mais, mas é claro que com a ideia de laboratório, com a ideia de estarmos todos mais juntos, ao mesmo tempo que, infelizmente, nós temos um aumento de problemas humanos sérios por causa de uma convivência maior, violência doméstica, abuso de crianças e outras coisas tão delicadas, ao mesmo tempo nós temos um lindo convite para estarmos convivendo mais, procurando o mais para convivermos melhor, nos abraçarmos, podermos fazer programas dentro de casa que sejam unindo as famílias, brincando com as crianças, quando muitas vezes já estávamos cansados e alegávamos isso ou aquilo. Então, é uma oportunidade que temos que aprender a valorizar. Somos todos aprendizes agora de uma situação como esta, toda nova, mas as respostas virão de cada um. Ou nós aproveitamos para valorizar a presença dos outros dentro de casa e procurando melhorar quantidade e qualidade em termos de nossos relacionamentos domésticos, ou podemos até enveredar por caminhos equivocados que, ao contrário de nos favorecerem, trazem situações muito difíceis para dentro do próprio, e eu diria, santuário doméstico, não é? Que é para ser visto assim. Quantas vezes nós alegávamos isto ou aquilo, especialmente na questão do tempo, e agora nós temos tempo e temos que reaprender, temos que nos reeducar para valorizarmos o essencial, que é tudo no campo dos sentimentos. Verdade, mesmo. A gente sempre tem falado isso nas palestras, aproveitar no momento que nós temos, aproveitar o tempo, porque especialmente o tempo em família, especialmente com as crianças e com os adolescentes, eles passam muito rápido. Uma hora eles estão com 2 aninhos, 1 aninho, totalmente dependentes, uma hora eles já estão andando pelas próprias pernas, e é um piscar de olhos quando a gente pensa no âmbito, numa ideia muito mais ampla, né? E vamos ver as próximas perguntas. Aqui, ó, Fernando Andrade, doutor Sérgio, quais os possíveis impactos deste cenário pandêmico nas diversas organizações familiares no Brasil e no mundo? Olha, é uma pergunta semelhante à anterior. Quer dizer, tudo vai depender, Fernanda, das predisposições, do grau de maturidade,
do grau de sensibilidade de todos os envolvidos na humanidade inteira, em termos de quem somos, a consciência maior ou menor que tenhamos sobre o verdadeiro sentido da vida. Então, ao mesmo tempo que para muitos, tomara que fossem todos, é um tesouro maravilhoso que nos vem às mãos para favorecer o amor, a fraternidade, a criação e o desenvolvimento de habilidades, sentido de coisa, ser que um tesouro para o futuro, né? Um patrimônio para sempre. Ao mesmo tempo, se nós somos menos sensíveis, se nós somos, vamos dizer, menos amadurecidos, aquele aumento da convivência no lar pode ensejar dificuldades extras, além daquelas que já estavam sendo vividas por aqueles grupos familiares. Então, tudo depende, como tudo na vida, de como é que nós refletimos sobre tudo isso. Entende? O valor de um abraço, o valor de olhar nos olhos das pessoas que estão no mesmo lar que nós. Como podemos, se nós quisermos, vamos nos distrair igual, não é? Com telefones celulares, iPad, séries na TV, novelas e outras coisas que muitas vezes não são construtivas. Agora, se nós temos aquele sentimento raiz da criatura humana, filha de Deus, no sentido de valorizar os vínculos, renová-los, né? Ampliá-los, melhorar a sua qualidade, talvez não tenhamos nunca mais, nesta vida, uma oportunidade melhor. Verdade. Agora, uma pergunta aqui. O senhor acabou de recentemente comemorou o aniversário de um dos seus filhos, né, essa semana. Comemorou essa semana um dos aniversários. E como é que tem sido essa questão de, em momentos muito especiais, como aniversários, como algum tipo de lembrança, estando em família, como é que você, em especial, tem lidado com esse momento de alguma forma, passar o afeto, passar o carinho para os seus filhos, e em toda essa circunstância de limitações? Qual é a sua experiência pessoal e qual é a sua dica que você acaba deixando aqui para a gente? Olha só, eu tenho 6 filhos. E o Vicente é o pequeno, é o caçula, e ele fez 8 anos agora esse mês. E aí nós tivemos que fazer uma adaptação. Combinamos com as mães das outras crianças da escola, combinamos com o pessoal da minha própria família, da família da mãe, para que nós pudéssemos fazer um encontro por uma plataforma, né? E aí, nós poucos, dentro do mesmo ambiente, mas eles todos outros, né? Vários e vários, cantando parabéns, pulando, desejando isso, desejando aquilo, né? E ele, Vicente, claro que ele já vem entendendo essa situação toda nova, né? Mas ele estava animado de ver os amiguinhos na tela do iPad. Entende? Com várias telinhas, cada um lá fazendo as suas observações e os seus parabéns. Ele pulava de alegria aqui ao meu lado, né? Que coisa e ao boa. lado da mãe, da avó. Então, foi muito bacana, né? A outra ideia é no sentido de que eu, pessoalmente, viajava muito. E com muita frequência, é isso que eu quero dizer, tanto para as cidades aqui no Brasil como fora. Quando eram para fora, e foram várias ultimamente, eu ficava 10, 15 dias fora, porque era longe, tinha que ter tempo para o trabalho. Então, agora, eu também estou me adaptando.
por um lado, triste, porque o trabalho foi meio que interrompido, a não ser o que a gente pode substituir pelas plataformas. Mas, por outro lado, entende? É de se agradecer poder acordar todos os dias, poder ter as crianças da escola pertinho de mim, poder brincar, poder mesmo continuar trabalhando online, mas é diferente. Uma coisa é você estar longe e se comunicar de vez em quando pelo WhatsApp. Outra coisa é uma convivência de todos os dias. Eu nem mais sabia o que era isso. Eu já tinha meio que esquecido. E foi uma coisa muito grata, muito feliz, que ainda me acompanha nessa fase, de poder conviver mais. Apesar de que uma parte dos meus filhos já são maiores e cada um está num canto. Eu tenho uma filha que é médica da Cruz Vermelha Internacional, está no Azerbaijão. Então, mesmo assim, hoje existem recursos de aproximação. Né? Claro. E estamos, por incrível que pareça, Alan, mais perto um do outro do que estávamos antes da pandemia, quando ela, por exemplo, morava aqui no Rio de Janeiro mesmo. Imagino. São muitas lições, né? Acho que a gente precisa aprender em todas elas. Nunca achar que tudo é ruim, tudo é dificultoso. Eu acho que hoje, essa manhã, iniciamos muito bem esse bate-papo, essa conversa, essa exposição. Gostaríamos de agradecer imensamente. E a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer, Ala, que apesar de tantas mortes, de tanto sofrimento, de tanto luto, de tantas preocupações e temores, ainda assim, né, Deus é um Pai de amor e em tudo isso Ele provê tudo que nós, de fato, necessitamos. Então, se nós estamos atentos a buscar o bom e o belo em termos de oportunidades que se renovam de um jeito diferente, ainda assim nós podemos como que aproveitar um período de tanto e dificuldades para semearmos algo dentro de nós e no coração dos outros que seja proveitoso para o mundo do futuro. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado novamente, Dr. Sérgio Thyssen, por estar aqui conosco, por disponibilizar o seu tempo, as suas reflexões, seus pensamentos, seus estudos. Um agradecimento em nome de toda a equipe Folia Espírita, de toda a equipe Rede Amiga Espírita, da equipe Web Rádio Fraternidade, Rádio Nova Vida, TV7, Nasce TV e Canal Aids. Todo mundo muito agradecido. E agora, é claro, a gente vai poder encerrar e convidar vocês para o próximo evento, para a próxima parte do evento, que é agora a roda de conversa com os evangelizadores. E aí, antes de finalizar, mais uma vez, vamos nos despedindo do Dr. Sérgio Thyssen, e agora a gente vai passar a finalizar aqui o nosso evento com os últimos recadinhos do encontro da família Folia Espírita. Então, vocês vão ficar podendo ajudar, colaborar, contribuir com a Fraternidade Sem Fronteiras. Vocês vão poder tirar um print da tela, se vocês quiserem. Então, vocês podem voltar novamente nesse finalzinho desse vídeo para poder só usar o celular e marcar o QR Code, esse QR Code que está aí na tela, para poder fazer grande contribuição para esse trabalho fantástico. Nas próximas exposições, a gente vai melhorar essa imagem aí para que vocês todos tenham acesso com maior qualidade, porque a gente tem que correr, porque o próximo evento vai começar agora, ok? Então, muito obrigado a todos. Que a gente possa encerrar esse evento, esse momento aqui, com agradecimento total e agradecendo a espiritualidade maior por mais essa possibilidade e essa oportunidade. Então, nos vemos daqui a pouquinho, né? Já podem clicar no link que está aqui na descrição do Facebook, do YouTube, do Instagram, para vocês irem lá ver a Roda Viva de conversa, a Roda Viva que vai ser com os evangelizadores. A gente se vê mais tarde.
Olá pessoal, eu sou o Alan Mitchell e eu estou aqui a convite do Clube da Folhinha Espírita. Basicamente é um clube de assinatura onde você paga um valor mensal e recebe em casa um kit como esse, de acordo com a faixa etária. 2 livros, marcadores, folha de colorir e um mapa de viagem com atividades para preencher. A Folhinha Espírita oferece 2 tipos de planos, um semestral e um anual. O anual vem com brindes extras. A escolha dos livros é muito criteriosa, dá para perceber com as mensagens que os livros trazem. E o melhor é que você recebe o kit sem sair de casa. Eu acredito que o diferencial desse clube é que você e sua família vão conhecer lindas histórias com valores que você vai fazer questão de cultivar em seu lar. Se você gostou, considere assinar o clube clicando no link da descrição. Até a próxima!